Navegar pelo vasto oceano promete aventuras emocionantes, desde encontros raríssimos até confrontos de tirar o fôlego com entidades lendárias. Aqui estão as descobertas mais incríveis feitas por marinheiros no meio do oceano. Um grupo de pescadores estava pescando em Cape Town quando a natureza decidiu oferecer um espetáculo sem igual. Centenas de golfinhos girando na água chamaram sua atenção e logo descobriram que uma baleia estava dando à luz bem diante deles. E os golfinhos não estavam lá apenas como espectadores. Eles circulavam para manter predadores indesejados à distância, garantindo a segurança da baleia-mãe e seu recém-nascido. Momentos como esses nos lembram o quão incrível pode ser a natureza e como até os aliados mais inesperados podem se unir para ajudar uns aos outros. Às vezes, as criaturas marítimas proporcionam espetáculos que deixam todos sem fôlego. Em 2018, alguns turistas navegavam pelas ondas, apreciando a brisa salgada, quando se viram no meio de uma festa de leões marinhos. E não eram apenas leões marinhos. Baleias jubarte também se juntaram ao evento, devorando anchovas em um frenesi alimentar raramente visto, segundo o guia turístico. Foi um espetáculo emocionante para os turistas e para todos nós que testemunhamos. Quem diria que o oceano poderia oferecer um show desses? Um grupo de pescadores na costa de Rhode Island teve uma surpresa quando sua rede trouxe, além de centenas de peixes, um enorme grande tubarão branco. Essa captura extraordinária mudou completamente a atmosfera no barco. Alguns ficaram maravilhados com a presença do tubarão, enquanto outros ficaram aterrorizados com seu tamanho. Um dos tripulantes conseguiu capturar todo o evento em vídeo, mostrando o imenso tubarão lutando na rede. Parecia que o tubarão estava caçando comida e, inadvertidamente, ficou preso. Felizmente, apesar do sofrimento, o tubarão estava vivo e saudável. A tripulação compassiva decidiu soltá-lo de volta ao oceano, testemunhando sua poderosa nadada de volta. Em outra cena cativante, 2 pescadores habilidosos empregaram uma técnica antiga, usando uma rede enorme e alguns galhos para cercar as enguias. Após remover a folhagem, revelaram uma visão surpreendente de inúmeras enguias reunidas. É notável como esses pescadores lidam com as enguias com facilidade, considerando seu potencial eletrificante. Alguns sismólogos estavam na imensidão do oceano, apenas observando a Terra quando, de repente, presenciaram um momento único na natureza. Uma montanha emergiu do mar, criando uma nova ilha diante de seus olhos. Segundo os especialistas, isso ocorreu devido às atividades sob a crosta terrestre, um verdadeiro truque mágico da natureza. Esse fenômeno é tão raro quanto encontrar uma pérola em uma ostra, e esses cientistas tiveram a sorte de testemunhá-lo de camarote. Em 2011, durante um levantamento de sonar no Mar Báltico, um pescador sueco encontrou um objeto misterioso descansando no fundo do oceano. Esta descoberta enigmática, conhecida como a anomalia do Mar Báltico, gerou intensa especulação e deu origem a inúmeras teorias sobre sua origem e propósito. Situada a aproximadamente 90 metros abaixo da superfície, a anomalia apresentava uma forma circular incomum com características intricadas que desafiavam explicações convencionais. Medindo cerca de 2 metros de diâmetro, possuía formações que lembravam escadarias, trincheiras e até mesmo uma possível entrada. Esta descoberta capturou imediatamente a atenção da comunidade científica e do público, levando a uma ampla gama de especulações, que vão desde um objeto voador não identificado afundado ou um antigo sítio arqueológico, até formações geológicas naturais ou restos de uma civilização extinta. A aparência de outro mundo do objeto alimentou a imaginação daqueles que buscavam explicações extraordinárias para sua existência. Diversas expedições foram lançadas para investigar a anomalia mais a fundo, empregando tecnologia de mergulho em águas profundas e veículos operados remotamente para capturar imagens de alta resolução e coletar amostras para análise. Apesar desses esforços, a natureza e a origem da anomalia do Mar Báltico permanecem incertas, aumentando o mistério em torno dela. Provavelmente você já ouviu falar do Titanic, então prepare-se, pois estamos prestes a presenciar outro encontro arrepiante com um iceberg. Um navio de cruzeiro navegava pelas águas geladas, completamente alheio ao perigo que espreitava sob a superfície. O encontro foi como uma cena tirada diretamente de um filme, com o iceberg inicialmente tocando o navio suavemente e em seguida surgindo imponente diante de todos. Imagino que cada alma a bordo tenha sentido o frio na espinha, percebendo quão perto estavam de um destino semelhante ao do Titanic. Enquanto pescava no oceano,
Um homem fisgou o que parecia ser um peixe comum. No entanto, ao examinar sua captura, ele ficou surpreso com a visão estranha diante dele. O peixe, com suas belas listras, tinha uma característica inesperada: dentes humanos. Imagine a surpresa e o nojo que ele deve ter sentido ao ver tal peculiaridade. Mas não se preocupe, essa é apenas a aparência única do peixe cabeça de ovelha. A evolução equipou essa espécie com tais dentes para lidar com sua dieta preferida de presas de casca dura, como mariscos. O peixe cabeça de ovelha, também conhecido cientificamente como Archosaurus probatocephalus, é uma criatura verdadeiramente fascinante. Além de sua aparência marcante e dentes semelhantes aos humanos, possui algumas características notáveis. Por exemplo, tem a capacidade única de se adaptar a vários ambientes, desde estuários salobros até habitats de água salgada. Além disso, esses peixes são muito valorizados pelos pescadores esportivos por sua luta desafiadora quando fisgados, tornando-os uma captura cobiçada nos círculos de pesca esportiva. Eles também desempenham um papel crucial como uma espécie-chave nos ecossistemas marinhos, ajudando a controlar as populações de mariscos e a manter o equilíbrio ecológico. Este vídeo insano viralizou cerca de uma década atrás e aparentemente tinha o potencial de resolver o mistério das sereias. Eis o que aconteceu. Um marinheiro estava tirando uma soneca em sua cabine quando ouviu barulho e gritos de seus companheiros. Ele rapidamente pegou sua câmera e saiu para ver o que estava acontecendo. Acontece que eles tinham acabado de capturar algo em sua rede, mas quando a puxaram para cima, a rede se rompeu e a criatura escapou de volta ao mar. Tudo o que conseguiram filmar foi um vislumbre rápido de uma garra. Algumas pessoas pensaram que era falso, mas outras acreditavam que era a prova de que as sereias poderiam ser reais. Em 2012, um grupo de pescadores trabalhando na costa do Japão teve uma grande interrupção em sua rotina usual quando fizeram uma descoberta surpreendente. Entre sua captura estava um convidado inesperado, uma lula gigante, raramente vista por olhos humanos. Essas criaturas, conhecidas por sua natureza elusiva e preferência pelas águas profundas e inexploradas do mar, há muito capturam a imaginação de marinheiros e cientistas. Este encontro particular proporcionou uma rara oportunidade de estudo científico, oferecendo insights valiosos sobre o comportamento e a biologia de um dos habitantes mais misteriosos do oceano. A lula, uma fêmea, mediu impressionantes 5,5 metros de comprimento, mesmo tendo perdido 2 de seus braços mais longos. Se estivesse inteira, poderia ter chegado a até 8 metros de comprimento. Seus olhos, parecendo pratos de jantar, são uma característica distintiva da espécie, perfeitamente adaptada para detectar presas na escuridão das profundezas do oceano. Os pescadores ficaram espantados com sua captura inesperada e a comunidade científica ficou igualmente maravilhada. Em 2016, um grupo de marinheiros estava no meio do oceano quando avistou algo que os deixou paralisados nas ondas. Flutuando de maneira sinistra na água, estava um barco abandonado em péssimas condições. Ao investigar, o que encontraram dentro os chocou profundamente. O corpo mumificado de um marinheiro, preservado perfeitamente pelo ar salgado do mar. Sem perder um instante, eles reportaram às autoridades, e logo as investigações começaram a todo vapor. Descobriu-se que essa pobre alma era ninguém menos que Manfred Bajor, visto pela última vez em 2009. Alguns sugeriram que ele teve um ataque cardíaco, mas a causa exata ainda é um mistério. Cientistas descobriram que grandes tubarões brancos na África do Sul carregam quantidades significativas de mercúrio, arsênio e chumbo em seus níveis sanguíneos, o que poderia ser prejudicial para muitos animais. Surpreendentemente, apesar desses metais tóxicos, os tubarões não mostraram sinais óbvios de problemas de saúde em vários aspectos, como condição corporal e sistema imunológico. Isso sugere que os tubarões podem possuir defesas naturais contra essas substâncias nocivas. Como predadores de topo, os tubarões acumulam toxinas como mercúrio e arsênio de suas presas, tornando-os indicadores do ecossistema, refletindo a saúde do ambiente. Estudando os níveis de toxinas nos tubarões, os cientistas podem avaliar a saúde geral do ecossistema, o que também tem implicações para os humanos. Se os tubarões têm altos níveis de toxinas, é provável que as criaturas que eles comem, incluindo peixes que os humanos consomem, também carreguem essas toxinas.
Em 2022, o Comando de Defesa dinamarquês divulgou novas filmagens que mostravam bolhas emergindo das profundezas do Mar Báltico, como se houvesse uma grande abertura submarina. Aqui as coisas ficaram realmente interessantes. Descobriu-se que essas eram as bolhas de gás vazando de dois gasodutos, Nord Stream, sob o Mar Báltico. Ambos eram dutos que transportavam gás entre a Rússia e a Europa, e sofreram grandes vazamentos quase ao mesmo tempo. Coincidência? Alguns analistas sugeriram que os vazamentos poderiam ter sido causados deliberadamente por um ato astuto de sabotagem. Então, quem estava por trás disso? Qual era o jogo deles? Bem, parece que temos um verdadeiro mistério em nossas mãos. Sob as ondas, o oceano esconde pedaços da história, desde relíquias antigas até restos mais recentes. Em 2022, uma tripulação de pescadores encontrou algo notável: os restos afundados de um submarino nuclear silenciosamente deitado no fundo do oceano. Esta descoberta incrível ofereceu um vislumbre do mundo da tecnologia avançada e dos riscos ocultos sob a superfície do mar. O submarino, uma relíquia da era da Guerra Fria, desempenhou um papel crucial em operações militares. Sua presença no leito marinho mostra os perigos enfrentados pelos submarinistas durante suas missões. Os destroços testemunham os perigos inerentes à guerra submarina e os sacrifícios feitos por aqueles que serviram a bordo dessas embarcações. A descoberta do submarino nuclear levantou imediatamente preocupações sobre os impactos ambientais potenciais. Os reatores nucleares do submarino, que antes eram fontes de energia, agora representavam um risco de contaminação radioativa. Especialistas e autoridades mobilizaram-se rapidamente para avaliar e lidar com quaisquer ameaças potenciais à vida marinha e ao ecossistema circundante. De volta a 2013, filmagens arrepiantes foram feitas em algum lugar do Oceano Atlântico. Era uma noite calma e serena na água, e um grupo de amigos estava filmando o reflexo da lua. Tudo parecia pacífico até que algo chamou sua atenção. Era uma baleia enorme, cruzando tranquilamente as ondas. Mas espere, pois aqui as coisas tomaram um rumo aterrorizante. De repente, um peixe colossal, 2 vezes o tamanho da baleia, emergiu das profundezas, levantou a pobre baleia e a arrastou para o fundo. O que era aquilo? Os espectadores apontaram a possibilidade de ser um megalodon, e esta foi a prova de sua existência, embora alguns acreditassem que as imagens fossem editadas. Em uma manhã fria de 2011, ao longo da costa do Japão, um grupo de pescadores encontrou uma visão assustadora. Um barco à deriva, aparentemente abandonado e à mercê das ondas. Ao se aproximarem, o barco revelou-se uma relíquia da nação secreta da Coreia do Norte. Essas embarcações assustadoras, conhecidas como navios fantasma, são frequentemente encontradas à deriva ou encalhadas, desprovidas de qualquer sinal de vida. Esta descoberta chocante revelou uma história sombria e desesperada, a de norte-coreanos tentando escapar de sua pátria ou pescadores lutando perdidos nas garras implacáveis do mar. O barco que encontraram refletia as duras realidades enfrentadas na Coreia do Norte. Era uma embarcação velha e decrépita, adornada com inscrições em coreano que indicavam sua origem. Dentro, descobriram equipamentos de pesca, pertences pessoais e, tragicamente, em algumas instâncias, restos humanos. Nas proximidades, a polícia também encontrou 2 corpos encalhados na costa. O barco mostrava marcas de uma embarcação abandonada às pressas, talvez devido à falha do motor, condições climáticas adversas ou um encontro infeliz com a vida marinha. Os navios fantasma tornaram-se cada vez mais comuns nos últimos anos. Esta história vai te deixar na beira da cadeira. Um grupo de pesquisadores estava observando a vida marinha no meio do mar, estudando tubarões peregrinos, quando de repente notaram algo que elevaria sua pesquisa a um novo patamar. Um frenesi alimentar de tubarões e aves marinhas, todos convergindo para um cadáver de baleia. Não era algo que se via todos os dias. Eles nem conseguiram determinar quando a gigantesca baleia havia encontrado seu fim. Mas uma coisa era certa: o frenesi era um espetáculo a ser visto e, embora pudesse dar arrepios, era apenas a natureza agindo em sua forma mais crua. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Alguns marinheiros corajosos estavam enfrentando as águas geladas da Antártica enquanto navegavam pela vastidão congelada. De repente, eles avistaram algo ameaçador no horizonte. Uma onda imensa estava se erguendo como um titã das profundezas. O pânico se instalou quando eles perceberam a enormidade da ameaça diante deles. Era super intenso.
A onda estava bem ali e estava prestes a engoli-los, mas, por algum milagre, eles conseguiram escapar. Então, o que desencadeou essa onda louca? Bem, eles descobriram mais tarde que foi causado por um enorme iceberg que estava escondido sob a superfície. Isso só mostrou como a Antártica pode ser poderosa e imprevisível. Em 2015, um grupo de pescadores russos no Mar Desolado encontrou uma descoberta notável que não era sua captura usual de peixes. Em vez disso, emaranhado em suas redes, estava um pedaço da história: um avião de combate da Segunda Guerra Mundial. Esta descoberta inesperada deixou os pescadores impressionados e logo acendeu uma onda de excitação entre historiadores e entusiastas militares. O avião, identificado como um Bell P-39 Airacobra, de fabricação britânica, havia sido fornecido à União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, como parte do programa de empréstimo-arrendamento. Notavelmente, apesar de passar mais de 70 anos submerso, o avião estava em condições surpreendentemente boas. Sua estrutura permanecia em grande parte intacta, e traços de sua pintura original ainda podiam ser vistos em seu exterior. O Mar Desolado, conhecido por sua importância estratégica durante a guerra, testemunhou uma ação militar extensa. A recuperação do P-39 Airacobra proporciona um raro vislumbre do passado. Um momento impressionante da vida selvagem foi capturado em câmera, no qual um predador se tornou presa quando uma orca derrubou um tubarão branco com um golpe massivo. Todos sabemos que os tubarões brancos são lendários, mas quando se trata de poder, essas orcas não estão para brincadeira. Elas são famosas por seu comportamento hostil em relação aos tubarões. Os cientistas acreditam que as mudanças climáticas podem estar fazendo com que elas adaptem seus comportamentos de caça. Então, embora possamos pensar nos tubarões brancos como os predadores supremos do oceano, parece que essas orcas estão dando uma verdadeira corrida pelo seu dinheiro. Um dia regular de pesca no estado de Washington se transformou em uma experiência extraordinária quando um grupo de pescadores capturou inesperadamente uma criatura notável. Enquanto enrolavam suas linhas casualmente, notaram algo incomum acontecendo. Lulas, muitas delas, emergiam das profundezas, agarrando-se à bola de chumbo de seus downriggers. Em meio à excitação, perceberam que haviam fisgado algo lendário: uma lula Humboldt. Esta magnífica criatura, tipicamente habitante dos reinos profundos do oceano, há muito permanecia esquiva para os humanos. No entanto, lá estava ela, capturada em suas mãos. No entanto, a lula não parecia muito satisfeita em ser retirada de seu habitat natural. Em uma manobra defensiva, esguichou tinta nos espectadores surpresos, adicionando um toque de drama à cena. Apesar do spray inesperado, os pescadores não puderam conter sua alegria. Foi, de fato, um momento para celebrar. Capturar uma lula de tal tamanho e raridade era uma façanha digna de aplausos. Marinheiros nos mares abertos testemunharam a majestosa visão de baleias saltando, o que geralmente é um momento lindo. Porém, às vezes as coisas podem tomar um rumo instável ou acidentado. Veja este incidente. Alguns marinheiros estavam apreciando os saltos das baleias quando, de repente, uma dessas criaturas massivas decidiu fazer uma grande entrada e acabou esbarrando neles no local. Acho que eles devem ter se aproximado demais da área de alimentação da baleia. E o animal ficou muito entusiasmado. Às vezes, a beleza da natureza pode nos surpreender das maneiras mais inesperadas. No vasto oceano, muitos animais estranhos nadam por aí, mas há uma criatura que se destaca como super estranha. Conheça o peixe sem rosto, um habitante das profundezas marinhas recentemente encontrado por pescadores na Austrália. Este animal é tão estranho que nem tem um rosto normal, o que é bastante impressionante considerando quantos tipos diferentes de animais marinhos existem. O que diferencia o peixe sem rosto de outros animais submarinos é que ele não possui as características usuais de um peixe. Não tem olhos, nariz ou boca como outros peixes. Mas não pense que é algum monstro do mar de outro mundo. Em vez disso, é o resultado de milhões de anos de mudanças em como evoluiu, mostrando o quão criativa a natureza pode ser. Quando os cientistas o examinaram mais de perto, encontraram algo interessante. Ele tinha uma boca escondida, embora fosse difícil de ver a princípio. Além disso, o peixe sem rosto tem não apenas um, mas 2 buracos para o nariz, o que aumenta seu apelo misterioso. Com apenas seus olhos faltando, esta criatura nos faz repensar como um peixe normal se parece. Mesmo que tenha sido descoberto recentemente, o peixe sem rosto ainda está cheio de segredos, aparecendo apenas ocasionalmente nas profundezas do mar.
Ainda há muito a aprender sobre esta criatura interessante, e os cientistas e entusiastas marinhos estão ansiosos para descobrir mais. Um navegante estava cruzando o oceano em seu confiável barco transparente quando, de repente, avistou algo massivo. Uma baleia emergiu graciosamente das profundezas, sua cauda balançando suavemente na água. Intrigado por essa criatura majestosa, ele decidiu se aproximar para uma melhor observação e foi então que notou algo: uma pequena baleia bebê nadando ao lado de seu imenso pai. Mas por que esse gigante estava fazendo isso? De acordo com os especialistas, esse momento aparentemente sereno poderia ser um caso de meditação das baleias. As baleias, especialmente as velhas e sábias cachalotes, têm esse hábito único de dormir na vertical. Dessa forma, elas podem conservar energia enquanto ainda conseguem respirar. Agora, isso é o que eu chamo de uma rotina de dormir de baleia. Em um dia calmo, um homem de Nebraska estava pescando a oeste de Yankton, Dakota do Sul. Sua saída relaxante tomou um rumo surpreendente quando sua linha de pesca ficou presa em algo estranho sob a água. Inicialmente, ele pensou que era apenas uma rocha comum, mas sua curiosidade o instigou a explorar mais. Ao se aproximar, ficou surpreso ao descobrir que não era uma rocha, mas um monte de ossos. Sugerindo um esqueleto antigo estava ali. Empolgado com esta descoberta, ele instintivamente pegou sua câmera e tirou fotos. Querendo ouvir opiniões diferentes, ele compartilhou as fotos online, levando a uma cadeia de eventos que mudaria sua visão do mundo para sempre. As fotos rapidamente atraíram a atenção de entusiastas e especialistas, com muitos especulando que poderia ser uma relíquia de tempos antigos. Compreendendo a importância de sua descoberta, o pescador buscou a ajuda de um especialista. Junto com um biólogo do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, eles examinaram cuidadosamente o fóssil. Suas descobertas revelaram que os ossos pertenciam a uma espécie de peixe que viveu há cerca de 90 milhões de anos. O homem de Nebraska não pôde deixar de se maravilhar com a ideia da jornada desta criatura através do tempo. Como ela permaneceu oculta por tanto tempo, mantendo seus segredos silenciosamente debaixo d'água. Era 2013 quando alguns turistas a bordo de uma balsa estavam cruzando um pequeno trecho do mar, quando um passageiro na balsa avistou algo à distância na costa. Curioso, ele pegou sua câmera e começou a gravar. No momento em que ele deu zoom, percebeu que era algo que nunca esperaria. Uma criatura encalhada nas rochas, metade humana, metade peixe, tomando sol. Não era um avistamento comum. Era um encontro bizarro com o que parecia ser uma sereia. A internet se agitou com especulações, com céticos e crentes debatendo a autenticidade das imagens. Mas uma coisa é certa: nos oceanos, tudo é possível. O oceano guarda muitos mistérios, ocasionalmente revelando criaturas incríveis que despertam fascínio e admiração. Uma dessas criaturas é o peixe-remo gigante, conhecido por sua aparência misteriosa. Esses enormes peixes, atingindo comprimentos de até 36 pés, têm fascinado pescadores e cientistas, levando a perguntas sobre seu significado no folclore marítimo e sua conexão com fenômenos naturais. Muitas vezes chamado de rei dos arenques, o peixe-remo gigante tem um corpo esguio coberto de escamas prateadas que brilham nas profundezas do oceano. Sua característica mais distintiva é sua longa nadadeira dorsal em forma de fita, que desliza graciosamente pela água. Porque eles preferem ambientes de águas profundas e raramente são vistos, encontrar essas criaturas majestosas é uma raridade, aumentando seu ar de mistério. Ao longo da história, o peixe-remo gigante foi entrelaçado com superstições e mitos em diferentes culturas, acreditando-se ser presságios de calamidades, anunciando desastres naturais como terremotos ou tsunamis. Apesar da falta de evidências científicas, essas crenças persistem, gerando especulação sobre suas habilidades proféticas. Pesquisadores na Fossa das Marianas capturaram algo inacreditável. Para aqueles que não conhecem a Fossa das Marianas, é a parte mais profunda do mundo, com quase 11 mil metros de profundidade. Enquanto exploravam essa parte do oceano, os cientistas se depararam com algo que nunca tinham visto antes. Um tubarão maciço foi capturado pela câmera. O tamanho dessa criatura era enorme. O tamanho deste tubarão foi estimado comparando-o com a gaiola isca, e acreditava-se que ele tinha cerca de 60 pés de comprimento. Mas não conseguiram identificar a espécie dessa criatura. Poderia ser o lendário Meg, ou acabamos de testemunhar outra fera do oceano.
Em um dia de fevereiro de 2016, um grupo de pescadores fez uma descoberta assustadora enquanto caminhava ao longo da costa perto de sua aldeia. Lá, entre as ondas, estava um iate desgastado, com o mastro quebrado e o casco parcialmente submerso. Embora não fosse totalmente incomum avistar um iate perto de sua aldeia, o que chamou sua atenção foi o silêncio assustador que cercava a embarcação. Ninguém emergia dela, nenhuma voz ecoava pela água. Sentindo que algo estava errado, os pescadores decidiram investigar mais a fundo. Ao embarcarem no iate, uma sensação de desconforto os envolveu. Lá, preservados em um estado de quietude assustadora, estavam os restos mumificados de um homem, sentado em sua mesa. Foi uma visão arrepiante que causou calafrios em suas espinhas. As autoridades foram chamadas para desvendar o mistério em torno da morte do homem. Através de uma cuidadosa investigação do iate, começaram a surgir pistas, revelando a identidade do marinheiro falecido. Ele era Manfred Fritz Bajorat, um homem de 50 anos que encontrou sua morte sozinho em seu veleiro. Análises adicionais sugeriram que ele sucumbiu a um ataque cardíaco fatal, enquanto navegava pelas vastas águas do oceano. Mas o que levou Bajorat a embarcar nesta jornada solitária? Fotos encontradas a bordo do iate forneceram um vislumbre de sua vida passada. Em uma delas, ele aparecia feliz, cercado por sua esposa e filho, desfrutando de momentos de alegria. No entanto, a tragédia aconteceu quando sua esposa faleceu devido a um câncer em 2010, deixando-o para enfrentar o mundo sozinho. Um casal estava navegando pela costa da Louisiana, esperando pescar alguns atuns para o jantar quando se deparou com algo verdadeiramente bizarro. Enquanto vasculhavam o horizonte em busca de sinais de sua presa elusiva, foram saudados por uma visão inesperada. Um grupo de tubarões se alimentando a apenas 24 quilômetros da costa. O homem que capturou isso em sua câmera não podia acreditar em seus olhos. No início, eles pensaram que era um fervilhamento de atuns, mas conforme se aproximavam, perceberam que era uma festa completa de tubarões. A água estava cheia com o frenesi de predadores famintos. Quem sabia que o oceano poderia organizar festas tão selvagens? Em 2020, um grupo de pescadores fez uma descoberta extraordinária enquanto estava no mar. Encontraram um saco cheio de uma substância rara e valiosa conhecida como âmbar cinza. Esta descoberta despertou curiosidade e fascinação devido à natureza única desta joia marinha. O âmbar cinza, muitas vezes chamado de ouro flutuante, é uma substância cerosa produzida por cachalotes. Origina-se no sistema digestivo dessas majestosas criaturas e é eventualmente liberado no oceano. Com o tempo, a exposição à luz solar e à água salgada transforma-o em um material sólido com um distinto cheiro almiscarado. Esta substância tem uma rica história e é valorizada há séculos por suas qualidades aromáticas, sendo usada em perfumes. Sua fragrância única melhora e prolonga o aroma dos perfumes, tornando-o altamente desejado na indústria de fragrâncias. Assim, este saco cheio de raro âmbar cinza descoberto pelos pescadores trouxe-lhes um grande lucro. Agora tem uma história que fará você pensar duas vezes sobre sua próxima aventura à beira-mar. Uma família estava em um passeio marítimo na costa principal, apenas aproveitando um dia de lazer pescando. De repente, um tubarão maco decidiu invadir a festa. Sim, um tubarão maco, rápido e furiosamente, fez uma entrada surpresa ao pular diretamente para o barco deles. Bem, as coisas ficaram bem loucas a partir daqui, quando esse convidado não convidado começou a se debater e causou uma mistura de excitação e pânico no convés. A situação toda foi bastante inesperada e pegou todos de surpresa. De acordo com um dos membros da família, eles saíram esperando pescar uma boa quantidade, mas em vez disso, esse tubarão decidiu se tornar uma captura sem esforço. Desculpe, aposto que isso fará você pensar duas vezes antes de mergulhar os dedos no oceano. Era agosto de 2022, e um pescador estava em uma viagem de pesca, lançando sua linha com entusiasmo, quando de repente sentiu uma forte puxada. Quando ele recolheu a linha, encontrou nada menos que um tubarão martelo bebê. Agora você pode estar pensando, que fofo, mas segure-se, pois aqui veio a reviravolta na trama. Esse pobre pequeno tubarão martelo havia passado por maus bocados, escolhido por um peixe muito maior, um tubarão que comeu a maior parte de sua cauda enquanto estava em condição terrível. Parece que sempre há um predador maior à espreita nas sombras. Desculpe, amigo, eu deveria ter lido você mais duramente. Quando os pescadores vão pescar em alto mar,
podem encontrar coisas incríveis de tempos passados. Este grupo de pescadores perto da Carolina do Sul estava em seu barco um dia, e ao puxar suas redes, encontraram algo incrível. Muitos dentes fossilizados de tubarões. Estes dentes mostravam que tubarões de tempos antigos costumavam nadar nessas águas. Foi como encontrar uma coleção de tesouros subaquáticos. Os dentes estavam perfeitamente preservados, quase como se estivessem congelados no tempo. Cada dente era diferente, mostrando a diversidade dos tubarões antigos. Eles até encontraram dentes do poderoso Megalodon, um enorme tubarão que dominou os mares há muito tempo. Estes dentes de Megalodon eram especiais porque eram tão grandes e ajudavam os cientistas a aprender mais sobre esses predadores gigantes. Mas não foram apenas dentes de Megalodon que encontraram. Havia também dentes de outros tubarões, como o tubarão branco e o tubarão-tigre. Esses dentes davam pistas sobre como esses tubarões evoluíram e sobreviveram no passado. Encontrar tantos dentes de tubarão em um só lugar não foi sorte. Milhões de anos atrás, o que hoje é a Carolina do Sul era um local favorito para os tubarões antigos, e quando eles perdiam seus dentes, eles afundavam no fundo do oceano e eram cobertos por camadas de terra. Com o tempo, a terra se transformou em rocha, preservando os dentes até que os pescadores os encontraram. Agora isso vai fazer você ver o oceano sob uma nova luz. Alguns marinheiros estavam navegando pelo Oceano Atlântico quando se depararam com uma visão assustadora, um trecho de mar assustador. Mas deixe-me dizer, essa substância amarela flutuando na superfície não era nada assustadora. Não, era a alga sargassum fazendo seu trabalho, e essa não era sua mancha média de algas. Oh, não! Esta se estendia por impressionantes 40 quilômetros de comprimento, visível até mesmo do espaço e pesando uns estonteantes 11 milhões de toneladas. Não é à toa que nossos oceanos são maravilhas incríveis. Sim, você ouviu certo. 11 milhões de toneladas de vegetação flutuante. Entre nisso, era um jardim flutuante, um refúgio para todos os tipos de criaturas marinhas. Quem sabia que o oceano poderia conter tais maravilhas? Eu tenho medo de abrir portas e armários. Um grupo de marinheiros estava desfrutando de uma bela viagem pelo oceano quando, do nada, avistaram algo estranho. Era um barco à deriva na água. Naturalmente, eles pensaram que alguém poderia precisar de ajuda, então se aproximaram cautelosamente. Mas, para seu choque, o navio estava completamente vazio, sem sinal de vida em lugar algum. Bem, sem corpos mortos, graças a Deus. O que era ainda mais assustador. A âncora estava pendurada na água, alcançando impressionantes 1.400 pés. Eles não perderam tempo em alertar a guarda costeira e se perguntam. Durante séculos, histórias de tesouros secretos de piratas encantaram a imaginação das pessoas. Às vezes, essas histórias se tornam realidades surpreendentes. Em 2018, um grupo de pescadores perto da Flórida encontrou um verdadeiro tesouro. Um baú pirata genuíno escondido nas profundezas do oceano. Esta descoberta incrível revelou os segredos de uma era esquecida e despertou sonhos de riqueza inimaginável. Enquanto puxavam suas redes, os pescadores descobriram um objeto pesado emaranhado nelas. Para sua surpresa, era um baú de madeira envelhecida, adornado com entalhes intricados e fechaduras enferrujadas. Ao abri-lo, seus olhos se arregalaram de espanto diante das joias cintilantes, moedas de ouro e outros artefatos preciosos que continha. Este baú de tesouro pirata perdido era uma confirmação da era dourada da pirataria, quando piratas navegavam pelos mares, apreendiam navios e acumulavam fortunas. Em 2015, em algum lugar do Oceano Atlântico, um marinheiro avistou ondas que pareciam um tabuleiro de xadrez ganhando vida. Agora, antes que você pense que era apenas uma visão legal de se contemplar, deixe-me pará-lo por aí. Essas ondas, conhecidas como ondas em caixa, não são brincadeira. Elas são formadas quando dois mares colidem no ângulo certo ou devido a algum padrão climático estranho. E não são apenas arrepiantes de se olhar. São francamente perigosas. Sim, você ouviu certo. Colisão perpendicular igual a correntes de arrasto poderosas e ondas que farão você tremer nas botas. Então, se você alguma vez avistar essas ondas em caixa no oceano, faça um favor a si mesmo e corra para a costa. Confie em mim, não vale o risco. Às vezes, o mundo da pesca presencia eventos verdadeiramente surpreendentes que fazem manchetes e deixam todos, desde pescadores até amantes de frutos do mar, boquiabertos. Um desses eventos ocorreu em 2013, quando um gigantesco atum azul foi vendido por um incrível $1 milhão em um leilão de peixes no Japão.
Esta venda notável não só mostrou o imenso valor atribuído a essas majestosas criaturas oceânicas, mas também chamou a atenção para os desafios que enfrentam devido à pesca excessiva e à degradação do habitat. O atum azul gigante, conhecido por seu tamanho impressionante e comportamento migratório, sempre foi altamente estimado na cultura japonesa, especialmente no mundo do sushi. Sua carne gorda e saborosa faz dele uma iguaria preciosa em restaurantes de alto padrão e mercados de sushi em todo o mundo. A combinação de sua alta demanda, raridade e sabor requintado cria um ambiente onde preços de mercado surpreendentes são a norma. O lance de $1 milhão para o atum azul gigante marcou um momento significativo na indústria da pesca. Destacou não apenas o valor culinário associado a um peixe tão grande, mas também chamou a atenção para a população em declínio dessas majestosas criaturas. Um mergulhador chamado Kitty Arctic estava explorando as águas da ilha Ying em busca de tubarões-martelo, mas ele tropeçou em nada menos que uma estrutura peculiar que se destacava como um polegar dolorido entre o fundo do oceano. Esta fascinante pilha de rochas era o Monumento Yinga, e esse garoto mau vinha intrigando cientistas há eras, com suas perfeitas esculturas de pedra e terraços angulados, sugerindo que poderia ter sido feito por uma civilização antiga, mas nem todos estavam convencidos por essa teoria. Alguns achavam que era apenas uma maravilha da natureza formada pelo desgaste e erosão. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Diga-me na seção de comentários. Às vezes, aventuras ao ar livre oferecem encontros que nunca podem ser esquecidos. Tome isso como exemplo. Um homem da Geórgia decidiu embarcar em uma aventura de caminhada. Mal sabia ele que estava prestes a testemunhar algo verdadeiramente bizarro. Quando ele se aproximou de um belo lago no vale, algo chamou sua atenção. 3 longos tentáculos assustadores começaram a sair da água. No início, ele pensou que poderia ser algum tipo de planta, mas eventualmente eles se transformaram em algo mais e começaram a se aproximar dele. Então, o que era isso? Algum tipo de planta de lago assustadora ou há alguma outra explicação lógica para isso? Um casal estava em um passeio pelo oceano quando de repente ouviu um barulho estranho vindo do mar. Sem hesitar, a mulher pegou seu telefone e começou a gravar. E ela capturou algo massivo e de outro mundo emergindo da água bem diante de seus olhos. Agora, os usuários da internet não perderam tempo em entrar na conversa e sugeriram que era apenas um frenesi alimentar. Mas espere, e aquelas misteriosas luzes vermelhas? Poderia ser um OVNI do espaço sideral ou talvez até mesmo um projeto militar ultra-secreto. As possibilidades são infinitas. Estou indo para o Down Under, nas águas australianas, onde cada viagem de pesca vem com uma dose de adrenalina. Um pescador em Port Augusta, Austrália do Sul, se viu no meio de um confronto épico com nada menos que um enorme tubarão branco. Era novembro de 2022, apenas um dia comum. Ou assim ele pensou. Nosso cara estava lá, relaxando em seu caiaque, quando, de repente, esse tubarão massivo decidiu fazer uma jogada, e ele até conseguiu capturar tudo na câmera. Realmente, um thriller da vida real na água. Um grupo de mergulhadores estava explorando o fundo do oceano quando, de repente, um tubarão decidiu dar uma mãozinha, e foi aí que as coisas ficaram selvagens. Nosso mergulhador corajoso, alimentado apenas pela pura coragem, começou a acariciar o tubarão como se fosse um gatinho e, em seguida, calmamente abriu a boca dele. Você consegue imaginar fazer isso? Enquanto isso, o resto dos mergulhadores observava em admiração. As surpresas da natureza podem ser intensas, mas esses mergulhadores provam que a bravura não conhece limites. Um grupo de marinheiros estava em seu barco quando um deles avistou algo fora do comum boiando na água. Ao se aproximarem, perceberam que não era apenas qualquer coisa. Era uma casa simplesmente flutuando no meio do oceano. Mas como uma casa poderia acabar ali? Os internautas têm uma teoria. Talvez ela tenha sido arrastada por ventos fortes e carregada como uma folha. Seja qual for o motivo, uma coisa é certa. Você nunca sabe o que encontrará naquele vasto azul. Em 2017, a equipe naval do Sri Lanka estava em patrulha de rotina quando de repente avistaram algo no oceano. Um elefante lutando para se manter à tona no meio do vasto oceano, quase 15 quilômetros da costa. Agora, você pode pensar que elefantes podem nadar, e você estaria certo. Mas esse pobre cara estava exausto. Este gigante gentil havia sido arrastado enquanto tentava atravessar a Lagoa Kaki. Felizmente, a esperança estava no horizonte na forma desses confiáveis marinheiros. A Marinha e o Departamento de Vida Selvagem entraram em ação após 12 longas horas de esforço incansável,
conseguiram levar o elefante para a segurança usando uma corda de reboque. As pessoas frequentemente questionam a autenticidade dos vídeos devido à facilidade de manipulação. No entanto, em meio a esse ceticismo, surgiu uma história fascinante quando um homem do Canadá compartilhou um vídeo alegando ter encontrado um megalodon, um tubarão pré-histórico gigante na costa do Canadá. O vídeo, capturado na gravação de seu barco, arrepiou os espectadores enquanto ponderavam os perigos potenciais. Embora o vídeo tenha se tornado viral, surgiram dúvidas entre os espectadores. E os cientistas que estudam tubarões foram rápidos em descartar a alegação do megalodon, embora com cautela. Eles apontaram a ausência do padrão de pele distintivo do tubarão no vídeo, o que poderia fornecer pistas valiosas sobre sua verdadeira identidade. Examinando de perto o padrão, os cientistas esperavam determinar se a criatura era realmente um megalodon ou talvez uma espécie conhecida, como o tubarão-baleia ou o tubarão-frade, ambos capazes de crescer até tamanhos semelhantes. No entanto, como o tubarão no vídeo nunca emergiu, detalhes cruciais foram omitidos, dificultando a identificação conclusiva da criatura. Apesar da falta de clareza nas filmagens, o homem canadense permaneceu resoluto em sua crença, ansioso para convencer outros de seu encontro extraordinário. O suspense intensificou-se à medida que os espectadores lidavam com a ideia de encontrar um predador colossal e potencialmente mortal. Enquanto alguns consideravam a possibilidade de a criatura ser um inofensivo tubarão-baleia ou outra espécie de tubarão grande, outros temiam o pior. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e clique no ícone do sino para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Cuidem-se, pessoal!